Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Glória a Deus. Gostaria de convidar a igreja a se colocar em pé. Deus tem falado aos nossos corações e creio que não há quem duvide da manifestação da sua presença em nosso meio, pois é tão evidente que torna-se inquestionável. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a Bíblia em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Os irmãos encontraram? Posso ouvir amém? Glória a Deus, aleluia. Assim está escrito: filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos meios, permaneceriam conosco. Todavia eles se foram, para ficar-se manifesto que nenhum deles é dos nossos. Versículo 20. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendem conhecimento. Pai querido, graças te damos por esta palavra. Louvamos ao teu santo e maravilhoso nome, por tua presença se movendo em nosso meio. Continua tocando poderosamente aos nossos corações, para que venhamos desfrutar do fluir da tua glória e do jorrar do teu poder. Esta é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podeis se assentar e, por gentileza, permaneçam com a Bíblia aberta. Meus irmãos, eu vou ser muito sincero convosco, franco, ao ponto de fazer um apelo à vossa sensatez, um apelo aos sensatos, um apelo à prudência dos prudentes, para que eu possa, nesse momento, externizar as minhas convicções, das quais creio e não tenho a mínima dúvida de que estão todas em conformidade, em consonância com a revelação de Deus por intermédio de sua palavra e por intermédio do Espírito Santo que habita em mim e que dia após dia testifica que sou filho, não sou bastardo, não sou órfão, sou filho. Pois bem, então permita-me externizar e assim desabafar. Eu não acredito, sinceramente falando, que nós estejamos vivendo os últimos dias. Verdade. Eu não acredito. Também não acredito que estejamos vivendo o último grande dia. Verdade. Não acredito. E você inteligentemente já se antecipou. Eu já sei o que o pastor vai falar. Não estamos vivendo os últimos dias, nem o último dia, porque estamos vivendo a última hora. Você pensou assim? Pensou errado. Eu não acredito que estejamos vivendo a última hora. Quem acreditou assim foi João, e ele viveu há 2000 anos atrás. Ele tinha os seus motivos, as suas razões para acreditar que naquela era chegada a última hora. Mas também não ouso acreditar que estejamos vivendo os últimos minutos. Confesso que acho que seria até exagero da minha parte, porque, sinceramente, francamente falando, eu não consigo acreditar que estejamos vivendo os últimos minutos. Mas diante do que temos visto e ouvido, só me resta acreditar veemente, piamente, que estamos vivendo, quem sabe, os últimos segundos que antecede a vinda triunfal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Quantos concordam comigo? Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Os últimos segundos. E como a Bíblia fala que essa geração será a geração do piscar dos olhos. Porque em um piscar dos olhos, algo que em milésimo de segundo acontece, Jesus virá e arrebatará a sua igreja. Conforme o sonho que o nosso irmão Flávio Rodrigues teve, e não coincidentemente, mas diríamos providencialmente, Jesusidentemente, o nosso irmão Devânio hoje teve esse mesmo sonho, à beira do mar, e esses sonhos retratam a besta que vai emergir da terra, a besta que vai emergir do mar, a besta que vai emergir do abismo, e mais besta ainda é quem vai querer ficar para ver a besta surgindo. Graças a Deus eu não vou estar aqui, nem você, glória a Deus, aleluia, não estaremos mais nesse lugar. Portanto, creio que não estamos mais vivendo nem os últimos dias, nem o último dia, nem a última hora, mas os últimos segundos. João, há 2000 anos atrás, o apóstolo querido de Jesus, foi o único que sobreviveu sem martírio. Ele foi exilado para a ilha de Patmos, e nesse lugar ele teve revelações dos últimos dias, dos últimos tempos, e ele chega a descrever este momento, conforme vocês estão acompanhando biblicamente, através da revelação do Espírito, como a última hora. E eu fiquei me perguntando, ao olhar esta passagem, antes de contextualizá-la aos nossos dias, o que levou João a acreditar que aquela época em que ele vivia era a última hora? E o texto é muito bem explícito, ao ponto de que não nos deixa incógnitas a serem desvendadas. Qualquer um pode compreender, basta tão somente abrir o seu ouvido e ouvir o que o Espírito diz à igreja. As evidências para que venhamos acreditar, ou melhor, que levou João a acreditar que naquela época era a última hora, são as seguintes. Primeiro, vamos ler novamente o texto. Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. A primeira evidência que levou João a acreditar que seria o fim dos tempos era o surgimento do grande mal. Vem o anticristo e muitos anticristos têm surgindo. Então o surgimento do mal é uma evidência para acreditarmos que é chegado o tempo do fim. Na época de João, obviamente ele estava se referindo aos imperadores, aos Césares, que simplesmente condenava os cristãos por meio da sua fé. E eles eram subjugados e condenados à arena para ser alimento de animais ferozes, de animais famintos. Homens que eram queimados como tochas humanas, apedrejados como Estevão, até a sua própria morte. Então, vem chegado o anticristo e muitos anticristos têm surgido. As heresias, as seitas surgindo nessa época, como o gnosticismo e tantas outras que blasfemavam contra o Espírito Santo. Então, o que levou João a acreditar que era a última hora foi a grande explosão, o surgimento, a ascensão do mal. E se ele tinha motivos para acreditar que era a última hora, imagine você, diante do que estamos presenciando, acompanhando, irmãos nossos, dia após dia, estão morrendo, e nós pensávamos que isso era uma questão do primeiro, segundo, terceiro século. Não, irmãos, são 150 mil pessoas, cristãos, irmãos nossos, morrendo todo ano. E isso são estatísticas que chegam ao nosso conhecimento, fora os dados que talvez nunca vamos conhecer em vida, pelo menos nessa terra. De irmãos que estão sendo perseguidos por religiões pagãs, por divindades profanas,
Cristãos que não têm liberdade de culto, que não têm um lugar para cultuar, que não têm Bíblia para ler. Na Coreia existe uma permissão, na Coreia do Norte, para você ler a Bíblia uma vez só por semana. Fazem-se uma fila quilométrica e você entra nessa fila, você passa horas e horas para entrar naquele lugar e, pela sorte, folhear a Bíblia e colocar o dedo, e o versículo que abrir é o versículo que você vai ter o direito de ler. Uma vez ao ano. Não há a mínima liberdade de ter Bíblia para conhecer a palavra do Senhor. Se João pensava assim naquela época, e nós hoje, irmãos, você já parou para pensar? A população de Paulo Afonso está entre 115 a 120 mil, oscilando. Agora você consegue imaginar uma população como essa morrendo todos os anos, irmãos nossos, meu, seu, que apenas professa nossa fé no nosso único Senhor, Salvador, que é o nosso Pai, sofrendo privações e todo tipo de provações, mas mesmo em face da morte, não negam o nome de Jesus, não negam ao nome santo, ao nome maravilhoso de Jesus Cristo. Então, nos dias de hoje, nós temos visto, e a Bíblia apresenta um retrato de como será o homem no fim dos tempos: amantes de si mesmo, jactanciosos, avarentos, soberbos, arrogantes, atrevidos, porque não temerão a nenhuma autoridade. Essa semana, Paulo Afonso presenciou o trágico fato do saudoso Moabe, um soldado muito querido, respeitado, radialista e cristão. Sua vida foi tirada pelas costas, salvo engano, 5 balas desferida deste homem. Você vê atrevidos, não temerão a autoridade, são os dias desonestos e insubmissos. É esse o quadro: se levantarão filhos contra pais, irmãos contra irmãos, e por se multiplicar a iniquidade do mundo, não encontraremos mais amor. O amor vai entrar em extinção. Os homens serão tão gananciosos que, em busca do ter, vão perder a essência do ser e vão se autodestruírem. Como teve uma reunião em Copenhague para se tratar do aquecimento global, chegaram a uma conclusão que o homem é o único animal que destrói o seu próprio habitat natural. E o lema, ou melhor, o lema que ganhou, sabe, esse debate que existiu em Copenhague, foi o seguinte: ao invés de nos preocuparmos com que tipo de mundo deixaremos para os nossos filhos, deveríamos antes nos preocupar com que tipo de filhos estamos gerando para esse mundo. Já vem o anticristo, e muitos anticristos têm surgido. Um certo adivinhador, e a Bíblia diz que os adivinhadores não chegarão ao reino dos céus, e eu me refiro a Nostradamus. Ele chegou a se referir que os 3 grandes anticristos da história: o primeiro, Napoleão Bonaparte; o segundo, Hitler, terminou 6 milhões de judeus, massacre por meio do Holocausto, disseminando a ideia, sabe, a ideia horrenda da raça, da superioridade da raça ariana. Exterminou várias pessoas, entre não só judeus, mas negros também sofreram em suas mãos, pelos motivos mais banais e mais triviais que você possa imaginar. E acreditava Nostradamus que Hitler seria o segundo anticristo e o terceiro estar para vir, que vai ser pior do que todos. Mas na história nós temos visto alguns anticristos, como Antíoco Epifânio, como Calígula, que abriu a barriga da sua própria mãe para saber de onde vinha. Homens cruéis, homens terríveis, homens que são capazes de tudo. E vocês têm visto que esses homens não estão muito distantes de nós. Antes a gente via pelo noticiário na TV. Hoje nós estamos ouvindo pelas ondas do rádio. Aconteceu em Paulo Afonso, no bairro tal, em tal rua. Perdemos aquela tranquilidade
de uma cidade de interior. Já não podemos mais, os jovens já não podem mais ficar nas praças até mais tarde. Porque os dias serão terríveis. Vem o anticristo, e muitos anticristos estão surgindo, enquanto as pessoas estão procurando um anticristo que venha da cidade das 10 colinas, que venha, sabe, de Roma, que venha do Vaticano, que venha trajado de papa. Eu tenho visto muitos anticristos, assim como o João, que estão surgindo diariamente em todos os lugares, em todas as esquinas da nossa vida. Então estejam atentos. É a chegada da última hora, e uma evidência da última hora é a explosão do mal, é o domínio do mal. E eu confesso para vocês, irmãos, eu tenho visto reuniões durarem madrugadas, assembleias de como resolverão essa situação. Não quero ser pessimista, só estou apenas sendo realista. Para essa situação não há mais solução. Vamos ver rios de sangue. Devemos orar, sim. Eu não estou ignorando isso. Devemos orar, devemos clamar, devemos interceder, devemos buscar ao Senhor e evangelizar em tempo, em fora de tempo. Mas não pense você que isso vai deixar de acontecer. Está escrito, está se cumprindo. Não é algo que somente há de acontecer, mas conforme nós estamos vendo, já está acontecendo. E nós somos testemunhas oculares e auriculares de tais fatos. E a verdade é que eu não tenho mais esperança. E minha alma ceia dia e noite: Maranata, Maranata, Maranata. E eu entendo o que está escrito em Apocalipse: e o Espírito e a noiva, eu sou a noiva, e o Espírito habita em mim. O Espírito e a noiva dizem: vem. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Eu não imponho empecilho, eu não projeto expectativa. Venham, como muitos, né? Jesus vem, logo vem, mas venha depois do casamento, venha depois da formatura, venha depois que eu conseguir formar os meus filhos, venha depois que eu puder construir a minha casa. Jesus, se o Senhor quiser voltar agora, então venha, será bem-vindo para a glória de Deus. Porque sinceramente não há como ter mais esperança neste mundo. Esse mundo chegou ao caos, chegou ao colapso geral, e o pecado corrompeu todos os segmentos: legislativo, executivo, judiciário e até o religioso. É onde a gente tem visto tantos corruptos, desonestos, em nome da fé, fazendo comércio, profanando o sagrado. E nós perguntamos: até quando, Senhor? Fazemos aquela oração daqueles que estão debaixo do trono, perguntando: até quando há de permitir? Dos mártires debaixo do trono. Então a evidência que levou João a acreditar que era a última hora foi o surgimento do mal. Mas outro motivo levou João a acreditar que era a última hora. Você pode encontrar comigo no versículo 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, se eles foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Sabe quais foram os motivos que levaram João a acreditar que era a última hora? Apostasia. As pessoas se desviando, se afastando de Deus. E o pior, pelos motivos mais triviais e banais. Você tem sofrido, eu como pastor sofro muito com isso. E olho que não é uma preocupação somente minha. O autor de Hebreus dizia: não deixai de congregar como é costume de alguns. Naquela época, irmão, já tinha irmãos que tinham péssimo hábito, o terrível costume de deixar de congregar. Então não é uma novidade do nosso tempo, mas é uma evidência, e foi uma evidência para João que a última hora era chegada. Irmãos que antes pregava como uma bênção, louvava como uma bênção, sabe, cultuavam a Deus com tanto fervor, com tanto ímpeto, com tanto afinco, com tanto empenho, com tanto esmero. Onde estão esses irmãos?
Esses mesmos irmãos estão com 7 demônios no couro, indo atrás de Satanás nas boates dessa vida, nas festas e nas farras oferecidas por esse mundo, desfrutando dos banquetes, dos manjares oferecidos pelas entidades e principados deste século. Mas nós não nos iludimos com isso, porque bem sabemos que existe a bodas do Cordeiro nos aguardando. A nossa festa será eterna e não terá mais fim. E o bom de tudo isso é que ninguém vai ficar de ressaca. Pelo contrário, o gozo e o júbilo será para todos sempre. A alegria, a satisfação de estar na presença do Senhor. João, na sua época, viu muitos irmãos se desviando, muitos irmãos apostatando. Existe a apostasia teológica, aquele indivíduo que nega a existência de Deus, mas não se esqueça de uma coisa: também existe a apostasia moral, aquele que crê que Deus existe, mas vive como se Ele não existisse. Esse vai pagar um alto diante de Deus. E quanto aos ateus, conversando certa feita com o ateu chegou para mim e disse: olha, pastor, sinceramente, isso lá na faculdade de arqueologia, e o curso de arqueologia, com todas as suas fascinações pela pré-história, que não passa de meras utopias, e a própria ciência confirma isso. Ele chegou: olha, pastor, sabe de uma verdade, eu não acredito em Deus. Eu olhei para ele e fui capaz de discernir aonde ele quis chegar, e o timbre e a tonalidade, com a maneira que ele se posicionou. Isso é interessante, que a Bíblia fala de você. E a Bíblia fala de mim? Aonde? Isso está escrito no livro de Salmos. E o insensato diz no seu coração: não há Deus. Como, pastor? Insensato. Você é tão insensato que eu vou lhe dizer uma coisa. Olha só, o sol brilha. E você pode ser cego. A sua cegueira não vai diminuir a glória do sol, nem a glória da lua, nem a glória das estrelas. Você crendo em Deus ou não, Deus vai continuar sendo Deus. A sua glória jamais poderá ser alterada, jamais poderá ser modificada por causa da sua concepção. Então deixe de ser insensato, aceite logo Jesus no seu coração. Bom, até o fim do curso ele vai ter que me engolir. Com água ou sem água. E se disserem que eu sou chato, não tenha dúvida não. Sou. Se perguntaram lá na UNEB, qualquer dia eu posso ser até expulso da UNEB. Posso ser expulso da UNEB, porque quando eles vêm com aquelas teorias absurdas de que vivemos há milhares e há milhares de anos, eu sempre levanto o dedo. Opa, observação. Tem um cristão aqui. E aonde há cristão, meu irmão, permita-me dizer para depois vocês entenderem, há perturbação. Lembra como Elias era chamado? Sabe como é que o rei Acabe chamava Elias? Lá vem o perturbador de Israel. E se você é luz do mundo, se você é sal dessa terra, você veio mesmo para causar perturbação. Não penseis, disse Jesus em Mateus 10:34, não penseis que vim trazer paz ao mundo, porque não vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim causar divisão entre filhos e pais e filhos, entre noras e sogras, entre genros e sogros. Eu vim causar divisão, porque aquele que não deixa pai, mãe e irmãos por amor a mim, não é digno de mim. Amém? Doeu? Foi Jesus que disse. Vai reclamar com ele. Eu ainda digo a referência, Mateus 10:34. Então, meus irmãos, o motivo é a apostasia. As pessoas têm se afastado. E outra, lideranças se corrompendo, pastores se corrompendo, ministros se corrompendo, levitas se corrompendo. Então, um consolo para você: saíram do nosso meio, porque nunca, escuta isso, irmão, nunca foram um dos nossos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Pastor, qual é a diferença do chamado e escolhido? Eu digo, sabe qual é a diferença? O escolhido persevera.
até o fim. O sangue está dando na canela. Ele anda se arrastando, mas ele não se entrega. Quem é escolhido de Deus sabe do que eu estou falando. Você olha para todos os lados e só resta uma decisão. Para onde irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ainda que pudesse, não queria. E ainda que eu quisesse, eu não poderia viver sem meu Jesus. Sem Jesus não dá. Não dá. Saíram do nosso meio, se desviaram, se afastaram, porque nunca foram dos nossos. Porque se fossem um dos nossos, de João, permaneceriam até o fim. Terceira evidência que leva João a acreditar que é a última hora. E agora eu gostaria que você prestasse muita atenção. Quero falar mais sério. Não que eu não tenha falado sério, mas mais sério do que tudo que eu tenha falado. E vós possuís a unção que é o Santo, e todos tendes conhecimento. O que levou João a acreditar que era a última hora, em primeiro lugar, foi o surgimento do mal. Em segundo, foi a apostasia de alguns que se diziam cristãos, se esfriando e se desviando. Terceiro, e vós possuís a unção que, ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Eu aprecio muito essa expressão terminal desse texto. Vós tendes conhecimento. Não são os meteorologistas do tempo que cientizam. Não são os cientistas, astrônomos, biólogos, geólogos, oceanógrafos que me conscientiza que estamos nos últimos tempos. Mas sabe quem é? A unção da parte do Santo. Se você for observar muito bem nesse texto, aí através da sua Bíblia, Santo está com o S maiúsculo. Se refere ao próprio Deus, a unção de Deus. Ela nos traz o conhecimento. Escuta bem, olha um pouco para mim. Não é o estudo da escatologia, a ciência da teologia que estuda o futuro. Não são os comentários bíblicos, não são os compêndios escritos pelos grandes teólogos que me faz conscientizar que estamos vivendo os últimos dias. E talvez você pergunte, então o que é? É a unção de Deus. É a unção de Deus. Jesus, antes de subir aos céus, ele declarou que o seu Espírito viria e o seu Espírito nos conscientizaria do pecado, do juízo, da verdade. Ele iria nos conduzir, ele iria nos guiar, ele seria o mestre por excelência, o paráclito divino, o grande professor, aquele que há de nos instruir. E o Espírito de Deus é quem testifica ao nosso espírito que dele somos filhos. E esse mesmo Espírito que habita dentro de nós, dia após dia, vai testificando ao nosso coração que é a última hora, que já se passou os último dia, os últimos dias, que estamos vivendo os últimos instantes. Mas como isso é possível? Deixa eu te lembrar de um versículo. Aquilo, presta bem atenção, aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, aquilo que nunca penetrou no coração do homem, através de conhecimento filosófico, científico, religioso, empírico. O que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o que nunca entrou no coração do homem, Deus nos revelou através do Espírito. O que a Bíblia está falando é que a revelação da unção do Espírito, ela é maior do que qualquer sensação que nós possamos sentir. Ela é maior do que a audição, aquilo que ouvidos não ouviram. Ela é maior do que a visão, aquilo que olhos não viram. Ela é maior do que qualquer sentimento, aquilo que nunca penetrou no coração do homem. A unção
do Santo, ela vai nos trazendo esse conhecimento, essa revelação, ao ponto de sabermos que é chegado o fim, que é chegado o tempo, que é chegada a hora. Por isso eu repito, não preciso de teologia para chegar a essa conclusão. Não preciso me debruscar diante da escatologia, estudando comentários, enciclopédias. Não preciso nada disso por uma única razão. Não precisamos, porque nós temos a unção de Deus sobre nós. E acerca dessa era, acerca desse tempo, a Bíblia nos fala o que está escrito em Joel capítulo 2, como profecia que não se cumpriu, repito, em Atos capítulo 2, mas desde Atos capítulo 2 continua se cumprindo. Que profecia é essa, pastor? É aquela que nos diz: nos últimos tempos derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos sonharão. O Espírito de Deus está descendo sobre toda a carne. Eu creio que essa profecia está se cumprindo. Ela já se cumpriu em minha vida, está se cumprindo em algumas vidas, e ela é algo recorrente, é algo contínuo. Foi o que Pedro disse quando se levantou no seu discurso: o que acontece aqui, o que ocorre aqui, é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Por isso, a canção que é lema da nossa convenção, da qual levantamos a bandeira da contemporaneidade espirituais, da renovação espiritual, é: ninguém detém, é obra santa, nem Satã, nem o mundo inteiro poderá deter, extinguir, apagar este fogo. É fogo do Espírito, e o fogo arderá continuamente no altar, e não se apagará. É fogo de Deus, é fogo do Senhor. Eu tenho essa unção, e se você tem essa unção, meu irmão, você sente. Quando nos formamos lá no seminário, os alunos internos deram as mãos, os 5. Era um momento de despedida. Eu nunca esqueço esse momento, porque aquela sensação eu carrego desde aquele dia. Demos as mãos, um olhou para o outro. Foram 4 anos morando junto. E dissemos, praticamente unanimemente, de uma forma uníssona: se não nos encontrarmos mais neste mundo, se não nos encontrarmos mais nessa terra, conservemos firmes a nossa confissão, para que um dia possamos nos reencontrar na glória eterna. Nos abraçávamos e chorávamos. E em várias situações eu carrego essa sensação comigo, sensação de despedida. Despedida. Esses dias, essa semana mesmo, semana passada, estive conversando com um rapaz que veio de fora, veio fazer um serviço aqui. Criamos um vínculo, soube que ele era cristão. Na hora da despedida, coloquei a mão no seu ombro, olhei nos seus olhos e disse: irmão, se nós não nos encontrarmos mais nessa terra, nesse mundo, nessa vida, persevera até o fim, para que venhamos nos encontrar nos céus dos céus, na glória eterna. Essa sensação de despedida me domina completamente. Eu vivo movido, impulsionado a isso. Saber que a qualquer hora, que a qualquer momento, chegará o tempo em que um raio rasgará o céu do Oriente ao Ocidente, que os céus se fecharão como um pergaminho, as estrelas cairão do firmamento, o sol se escurecerá, abismos se abrirão nessa terra, e em meio a tudo isso, ressoará a última trombeta. E a lei da gravidade já não poderá mais nos deter neste lugar.
porque o Senhor há de nos chamar pelo nosso próprio nome. E subiremos aos céus para ter o encontro com Ele nas nuvens. Nesse dia, veremos amigos que em Cristo Jesus foram feitos irmãos. Abraçaremos aqueles que foram tragados pela morte. A morte já não vai ter mais poder para deter mais ninguém. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde se encontram, morte, os teus aguilhões? Os aguilhões do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Eu sei que não estou sozinho nessa história. Que você crê tanto quanto eu, que é chegado. Só que, no entanto, porém, contudo, todavia, entretanto, diferente de João, eu não acredito que seja a última hora. Quem pensou assim, missionário Milton, foi João e ele viveu há 2000 anos atrás. Eu acredito que nós estamos vivendo os últimos segundos. Eu estou de olho nesse relógio e fico imaginando o relógio de Deus. Tic-tac, 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 tic-tac. Eita glória! O relógio de Deus parar. Vai nos lembrar daquela canção que diz: o rei está voltando. A trombeta está ressoando. O meu nome a chamar. Eita glória! Mas deixa eu te dizer só uma coisa. Diferente de João, eu quero te dizer só um motivo que me leva a acreditar que não estamos mais na última hora, nem no último dia, nem nos últimos dias. Sabe qual é o motivo? É que Jesus nos disse em sua palavra 3 expressões. Eis que cedo venho. Primeira, breve voltarei. Segunda, venho sem demora. Terceira, 3 expressões na Bíblia. Eis que cedo venho, breve voltarei e venho sem demora. Sabe quem foi que disse isso? Não foi apóstolo por meio da inspiração do Espírito Santo de Deus, a qual tem toda a autoridade para nos falar, mas foi o próprio Jesus que disse: escreve. Jesus em vida não escreveu nada, nada que tenha sido registrado. O único momento relatado no Evangelho em que Jesus escreveu foi para defender uma mulher, que foi na areia, para defender aquela mulher pega em adultério. Mas não há nada registrado. Mateus escreveu porque o Espírito o conduziu, da mesma forma Marcos, Lucas e João. Mas no final, no livro de Apocalipse, Jesus aparece a João e diz: escreve. Pega o teu pincel, pega o teu pergaminho e escreve. E depois que escreveu, Jesus disse: sela, para que ninguém acrescente e para que ninguém também retire, porque o que eu selei está selado. Isso me leva a acreditar que estamos vivendo os últimos segundos, porque há 2000 anos atrás ele disse: eis que cedo venho, breve voltarei e venho sem demora. E eu confesso a vocês, eu posso duvidar da palavra de qualquer um, do meu pastor, do meu coordenador, do meu reitor, do meu presidente, do meu superintendente, mas eu não posso em momento algum colocar em xeque a palavra do autor da minha vida, do Senhor da minha alma, do meu Salvador e Redentor. Nele eu creio totalmente, até o último suspiro do meu ser, até a última célula que compõe
a minha vida, nele eu creio. Se ele disse que vem cedo, que cedo vem, e que breve voltará, então eu creio. Deixa eu só te contar uma coisa para assim concluirmos essa nossa reflexão. Oswald Smith foi um pastor que já partiu para a glória. Ele conseguiu contribuir muito para missões. Ele é canadense, exerceu seu ministério no norte das Américas. E um dia ele teve uma visão da parte de Deus, que ele escreveu como uma parábola. Eu já contei isso aqui, torno a contar, para que venha refrescar a memória de alguns, e instruir aqueles que não ouviram esse fato. Ele disse que ocorreu, na sua visão, uma assembleia no inferno. Satanás, Lúcifer, sentado no trono, obscuro e sujo, o encardido estava lá, e seus príncipes ao seu redor, com todo o potestade, principado de demônios. E a reunião era para decidir como poderiam destruir a igreja. A igreja está crescendo, a igreja está avançando, a igreja está se expandindo e precisamos dessa reunião para destruir, parar, deter o avanço da igreja. Surge o primeiro príncipe com uma proposta. Senhor, vamos tentar instruí-los através do iluminismo. Deus não existe, que Deus é apenas uma criação da imaginação humana, que é apenas uma expressão de fraqueza. Naquela hora, os demônios com maior alvoroço aplaudiram essa ideia, achando brilhante. Mas Lúcifer, conforme a Bíblia diz que os seus atributos é inteligência, ele parou e pensou, não. Porque quando o iluminismo surgir, vão surgir guerras. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E os homens logo perceberão que precisam de Deus e que por si mesmos não conseguem promover a paz. Essa ideia pode funcionar por algum tempo, mas não o tempo todo. Precisamos de uma ideia mais brilhante. E o silêncio pairou, até que de repente se interrompe aquele silêncio com um dos príncipes, um dos principados que se levanta, mestre, eu tenho uma sugestão. Diz, qual é? Vamos levá-lo a acreditar que a Bíblia foi escrita apenas por homens, que ela não tem a inspiração do Espírito Santo, que ela é um livro como um outro qualquer. E aí os demônios aplaudiram com aquele alvoroço. Ideia brilhante, ideia brilhante. Satanás, perspicaz, cauteloso, prudente como uma serpente, logo disse, essa ideia é boa, mas não é tão brilhante assim. Porque a ciência há de se multiplicar e as descobertas vão confirmar que a Bíblia realmente é verdadeira. Descobertas históricas, arqueológicas, vão acabar revelando que a Bíblia é verdadeira, então não há como contestar. Podemos incutir, podemos até disseminar, proliferar essa ideia, mas ela não há de permanecer por muito tempo. Então o silêncio pairou, e dessa vez, um silêncio mais profundo e longo. Até que de repente, surge um outro principado. E disse, mestre, fazer o drama do teatro. Cadê o pessoal do teatro, Kelly, aqui? Olha, Kelly é uma boa ideia para a peça. Mestre, eu tive uma ideia. E Satanás, pois não. A ideia é levar a igreja a acreditar que Jesus vai demorar para voltar. A ideia é levar os irmãos, mesmo acreditando em Deus, mesmo acreditando na Bíblia, perder o anseio, o fervor, o anelo da alma, de um dia poder se encontrar com o Senhor. Vamos criar a teologia da prosperidade. Vamos oferecer riquezas para eles, para que eles venham querer fincar estacas nessa terra, construir cabanas para todo sempre.
Vamos levá-los a entender que Jesus vai demorar para voltar e eles são filhos do Deus, herdeiro de tudo, que pode botar a mão em qualquer lugar e tomar posse. Vamos levá-los a entender que Jesus vai demorar e que eles podem curtir, podem aproveitar, podem desfrutar à vontade. E Satanás se levantou do seu trono nessa hora e diz: bravo, esplêndido. E os demônios, toda aquela casta de demônios, legiões, começaram a aplaudir a ideia que existia. Oswald Smith explicava isso há 2 décadas atrás. E revelava que esse seria o resultado da igreja. E infelizmente, nós nos deparamos com esse pensamento. A maioria de nós, escute, a maioria de nós não acreditamos que Jesus voltará breve. Ficou escandalizado? Falo outra verdade. A maioria de nós não quer que Jesus venha. Agora, uma pergunta retórica. Não precisa responder para que você não venha se comprometer. Apenas seja sincero consigo mesmo. Você realmente acredita que Jesus está voltando? E você realmente deseja que Ele venha agora? Ou você está dizendo: não, eu preciso terminar minha faculdade, não, eu preciso me casar, não, eu preciso criar meus filhos, não, eu preciso terminar a construção do templo, não, eu preciso terminar de reformar minha casa. Ou seus planos, seus projetos, seus ideais são prioridades em suas vidas. Você consegue entender a seriedade do que eu estou falando? Agora eu quero fazer um apelo à tua sensatez, como disse desde o início, e essa é a proposta. Imagine comigo, se realmente fossem os últimos instantes da nossa vida, os últimos momentos. Imagine comigo como viveríamos. Eu posso imaginar. E sabe o que é que eu imagino? Oraríamos mais. Louvaríamos mais. Pregaríamos mais. Jejuávamos mais. Nos comprometeríamos mais. Nos envolveríamos mais. Ajudaríamos mais. E sabe de uma verdade também? Julgaria menos, criticava menos, fofocava menos, contendia menos, muito menos. Agora volta a pergunta: como você viveria se soubesse que você só tem alguns instantes, alguns segundos de vida? Como você viveria? Quer um conselho? Não imagine. Comece a viver, porque realmente estamos nos últimos segundos de vida. E eu gostaria muito de fazer um pacto com vocês, de vivermos como se fosse os nossos últimos segundos. Não teríamos tempo para nos magoar, nem guardar ressentimento em nosso coração. Não teríamos tempo para ficar inflamado, ou chateado, como quer que seja. E viveríamos o que está escrito: vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são ruins. E como a Bíblia diz, são dias trabalhosos. Por favor, Williams, esses dias não, já faz um tempo, uma professora minha, da primeira série, ela me chamou e conversávamos. Ela hoje, isso foi no 7, o nome dela é Patrícia, e ela me fez uma pergunta que nunca ninguém fez. Ela disse bem assim: pastor, me responda, que eu sempre tive curiosidade de saber. Eu disse: pois não. Ela disse: qual é a maior dificuldade de ser pastor?
quando a pergunta vem assim de uma forma repentina, não temos tempo para refletir, ela nos pega de surpresa, sem ponderarmos bem no que vamos falar. Mas eu não me arrependi da resposta que eu dei, e é a mesma resposta que eu dou. A maior dificuldade, irmão, é o tempo em que nós vivemos hoje. É o tempo. E a Bíblia fala que esse tempo, os dias serão difíceis. Serão dias trabalhosos. Esse tempo de inversão de valores. Hoje ser honesto é ser desonesto. E ser desonesto é honesto. E a Bíblia diz, ai daqueles, isso está escrito, que chamam a bênção de maldição e a maldição de bênção. Hoje não existe verdades. O relativismo, por meio do pluralismo, dominou tudo. Hoje pregar a palavra é difícil. E como é mais difícil? Porque a maioria das pessoas querem ouvir o que encantam os seus ouvidos, ao invés do que desperta os seus corações. A minha resposta é a mesma. É o tempo. E eu sei também que para vocês, como ovelha, é o tempo. Os dias serão terríveis. Tão terríveis que a Bíblia diz que Deus abreviou o dia em que há de voltar para buscar a sua igreja. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? A Bíblia nos diz, Jesus nos responde, tais dias foram abreviados porque senão não se salvaria nenhum. Nenhum. Você consegue ver isso? Nenhum. Então, só para termos uma ideia, digamos que está marcado para Jesus voltar em 2030, digamos que está marcado. Jesus olha como conhecedor da história, e 2030 não vai ficar nenhum crente. Então vou ter que voltar antes por amor aos meus remanescentes, senão o bicho vai pegar. Está todo mundo se desviando, se afastando. E tem gente que se desvia sem deixar a Bíblia, sem deixar ministério, sem deixar a igreja. Entendeu? É apostasia moral, como já foi dito. A Jesus volta antes, por amor aos remanescentes. Porque os dias serão terríveis. Portanto, meus irmãos, viva cada segundo como se fosse o último segundo da sua vida. Viva cada momento como se fosse a última oportunidade. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.